Algumas pessoas muito caras ao meu convívio partiram para o plano espiritual. Eu passei uns 16 anos em um tipo de luto. A Rádio Boa Nova e a TV Muito Maior, elas são aquela companhia da qual você precisa e que te leva para a frente e te põe para cima nos momentos em que você procura respostas. Perceba essa necessidade de renovação. Com o sistema carcerário totalmente precário e sem nenhuma condição de regeneração, há uma discussão no Brasil que fala sobre a pena de morte. Mas será que essa é uma boa solução para a segurança do país? Um estudo publicado pela revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences estima que pelo menos 4,1% dos condenados à morte nos Estados Unidos são inocentes, ou seja, 1 a cada 25 pessoas condenadas. Mesmo nesses casos, na qual pessoas inocentes perdem suas vidas, será que ainda assim existe alguma evolução espiritual? Podemos dizer que estamos caminhando para um mundo de regeneração? É uma questão que, durante a evolução da humanidade, se percebe que o mundo está realmente evoluindo. Estamos indo realmente a um mundo de regeneração. Talvez não na velocidade que queríamos, mas está realmente uma evolução. No Brasil, não há pena de morte, de acordo com a Constituição Federal Brasileira, com exceção em caso de guerra declarada. Porém, com o aumento da criminalidade, será que o Brasil não deveria rever a sua Constituição? A pena de morte desaparecerá um dia na legislação humana? A pena de morte desaparecerá incontestavelmente e a sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Quando os homens forem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida da terra. Os homens não terão mais a necessidade de ser julgados pelos homens. Falo de uma época que ainda está muito longe de vós. Há esse discurso realmente até na classe política de que é melhor construir escolas do que presídios. Eu acredito totalmente no que o Chico falou. O Chico já era um visionário, como de várias outras formas, ele colocou várias coisas que estavam além do tempo dele. Naquela época já previa isso. Nem havia esse grande problema da carcerária como há hoje, mas ele já previa que realmente tinha que ser feita alguma coisa. E se tivesse feito essa ação naquela época, veríamos hoje uma situação diferente. Eu consigo colocar muito mais o despertar da consciência. A partir do momento que eu fizer alguma coisa negativa para você ou para você, eu acredito muito que isso voltará para mim de alguma forma. Então, por uma questão eventualmente até egoísta, eu não vou fazer nenhum mal para você porque eu não quero receber isso de volta. Apesar da falta de dados precisos do Ministério da Justiça sobre as prisões provocadas por erros, Bárbara Querino faz parte da porcentagem de pessoas que foram presas injustamente no ano de 2017. A jovem modelo e dançarina foi acusada de um roubo de carro, apesar de diversas provas e testemunhas provarem que ela estava em um evento no Guarujá no horário do crime. Não é porque a Bárbara é minha filha, mas a Bárbara, ela é... Eu falo para ela que ela é mais mãe do que eu, porque eu só trabalho, ela que cuida dos irmãos dela, ela que resolve tudo dentro de casa, ela que vai em reunião quando eu não posso ir, ela faz os trabalhos dela, ela me ajuda, entendeu? A mãe de Bárbara, Fernanda Querino, explica que tem certeza que sua filha é inocente, pois além das provas físicas, Bárbara sempre foi uma garota responsável, batalhadora e um exemplo para os irmãos. Porém, por ser negra, da periferia e não ter boas condições financeiras, provar sua inocência se torna ainda mais difícil em um país como o Brasil. Eu tenho até medo, assim, pelo psicológico dela, como que ela vai sair de lá, entendeu? Eu espero que ela não mude, que ela continue sendo sempre a pessoa que ela foi, mas a gente vê muita revolta no rosto dela. E eu acredito que nada é por acaso, mas acredito também que a injustiça é uma coisa que dói muito na gente. Se a gente ficar preso simplesmente na questão lógica da coisa, a gente alucina, a gente pode se transformar só pensando na vingança e aquilo vai alimentar eventualmente por uma obsessão ali ou em algum outro lugar, em alguma outra esfera, em alguma outra dimensão. Sua mãe Fernanda mostra um largo sorriso e uma contagiante simpatia ao receber a nossa equipe. Porém, ao falar das últimas visitas a Bárbara
e que a filha corre o risco de ser condenada por mais um crime que não cometeu, ela demonstra estar esgotada psicologicamente e fisicamente. E o pior é a hora de vir embora, né? Quando eu olho pra trás, ela tá chorando, e eu não posso nem falar, vambora. Deixou de ser minha filha, filha do Estado. Não sabe que dói. Escutar da sua filha que ela quis se matar por estar num lugar, por coisas que ela não cometeu. E ela foi bem firme nas coisas que ela falou. Ela não tem estrutura pra pegar uma segunda condenação. Ela não tem. Ela não tem. O que vai ser da minha filha? Com a injustiça pela qual sua filha está passando, Fernanda afirma não acreditar mais no governo brasileiro. Porém, sua fé pela justiça de Deus continua intacta. A gente passa a não acreditar mais em policiais, em nada. Em Deus, você acredita? Só Ele. Só Ele que mantém a gente de pé. E é só Ele que, no momento que eu acredito que vai tirar de lá. Agora, se a gente entender que nada é por acaso e que a gente pode fazer a diferença naquela situação, sai o papel da vítima. E mais uma vez, é muito importante, é uma vítima de verdade, mas como eu não acredito no acaso, ela já não é tão vítima assim. E para não cometer os mesmos erros do passado, o melhor a fazer é recordar. Então demos um jeito de resgatar as memórias desse acontecimento tão marcante. Onde havia cela, hoje dá lugar ao aprendizado e ao saber. Esse é o espaço em que era destinado os pavilhões da antiga Casa de Detenção de São Paulo. Atualmente, pessoas como a Nádia têm acesso ao ensino técnico com várias modalidades. É curioso pensar que hoje nós temos uma escola, né? E anteriormente era um presídio. Então, o que isso significa, né? Para nós estudantes, para o bairro em si, né? Ou até mesmo para a sociedade. E a gente está num lugar que era uma das unidades do Carandiru e foi preservado a estrutura? Cada pavilhão, digamos, tinha a sua especificidade. Este, por exemplo, funcionava uma ala médica. Curioso que nós temos hoje o curso de enfermagem. E essa parte aqui do memorial são as portas que eram do Carandiru. Tem até algumas, tem alguns dizeres e alguns desenhos. Há inscrições nelas, elas foram preservadas, enfim. Mantemos elas aqui hoje, agora para exposição, e que trazem, né, essas interferências dessas pessoas, né, que, enfim, expõem a sua visão a respeito da penitenciária ou a sua fé. Aqui dentro, ao mesmo tempo que houveram coisas ruins, negativas, também houve muita esperança, houve muita fé, muita força de vontade de fazer algo diferente. E isso existia aqui dentro e é muito forte, muito significativo. Eu acredito que ele venha já predestinado, que todos os espíritos vieram com o crime feito já determinado, mas eles passaram por provas que eventualmente precisam ser refeitas aqui, e esse é o nosso motivo da reencarnação. Aqueles que não fizeram nada disso já vão para mundos felizes, já estarão em um outro estágio de evolução. Né? Não se pode dizer que todo indivíduo que esteja nessa vida já praticou algum crime anteriormente. Não. Existem espíritos bons que nunca praticaram crime. Mesmo com a alfabetização e os trabalhos comunitários que os detentos recebiam de instituições religiosas, o clima não era calmo 100% do tempo. É só olhar para as facas que eram improvisadas a partir de qualquer tipo de ferro. Alguns diretores do presídio, eles estimulavam também, né, o esporte, até mesmo pensar o esporte como um tipo de política pública voltada à educação. O próprio futebol, e pensar que eles produziam bolas aqui dentro, eles trabalhavam com isso, estampavam as camisetas. A prática do boxe, por exemplo, também. As academias, e aí eles utilizavam objetos, recursos simples, né, mas para construir ali seu próprio equipamento de musculação. Ao final,
Nádia explica qual é o tipo de energia que ela sente ao frequentar o espaço que no passado foi palco de um dos maiores massacres do país. Eu, Nádia, sinto energias relacionadas à esperança, né, relacionadas a essa reviravolta, então a criatividade também, né? Na verdade, me estimula ainda mais a continuar nessa caminhada de se preservar o local e mostrar que sim, ao mesmo tempo que existiam pessoas que praticavam coisas ruins aqui dentro, existiam pessoas que iam no sentido contrário. Ainda hoje, confira como Maurício conseguiu dar a volta por cima, mesmo depois de uma perda trágica, e como a Fernanda está lutando pela liberdade da própria filha. A gente volta já.